A Revolução Cubana. Um daqueles eventos que realmente definiram o século XX, sabe? Cheia de personagens icônicos, de momentos de pura tensão e com um legado que, até hoje, divide opiniões e causa debates acalorados. Bom, vamos mergulhar de cabeça nisso, para entender como essa ilha no Caribe conseguiu desafiar a maior superpotência do mundo e, no fim das contas, reescrever a própria história. Para a gente entender a faísca que acendeu tudo, a gente precisa voltar para Cuba dos anos 50. E que lugar cheio de contrastes. De um lado, os números mostravam um país quase moderno. Pensa só, em alguns pontos, Cuba estava na frente de muitos países desenvolvidos. Mas, por outro lado, essa prosperidade toda não chegava para todo mundo nem de perto. A realidade para muita gente, principalmente no campo, era de desemprego, analfabetismo, um trabalho super precário. Essa era a grande tensão que vivia a nação. E é exatamente aí, nessas tensões, que a gente vai focar agora. Porque essa desigualdade toda não apareceu do nada, né? Ela foi construída em cima de uma longa história de dependência e de uma certa frustração nacional. Olha só, a independência de Cuba já nasceu com uma influência muito forte dos Estados Unidos. Tinha a tal da Emenda Platt, que basicamente dava a Washington o direito de se meter nos assuntos da ilha quando quisesse. E além disso, as empresas americanas controlavam a economia. Essa soberania meio que, pela metade, acabou servindo de combustível para um sentimento nacionalista que só crescia. E essa citação do José Martí, que é o grande herói da independência cubana, captura o sentimento da época perfeitamente. Anos antes da intervenção americana, ele já mostrava essa desconfiança com qualquer tipo de tutela estrangeira. Esse desejo por uma soberania de verdade, completa, se tornaria a alma do nacionalismo em Cuba. Então, vamos avançar um pouco no tempo e ver como aquela faísca virou um verdadeiro incêndio. A gente vai analisar agora como uma revolta contra um ditador acabou se transformando numa revolução que mudaria completamente as estruturas do país. O golpe do Fulgêncio Batista em 52 foi o estopim que empurrou a oposição para a luta armada. O grupo, liderado por um jovem advogado chamado Fidel Castro, transformou uma derrota militar, o ataque ao quartel Moncada, num símbolo político muito forte. Depois de uma longa guerra de guerrilha, que começou com o desembarque do iate Grama, eles finalmente marcharam vitoriosos até Havana. Durante o julgamento dele, pelo ataque à Moncada, o Fidel soltou essa frase que ficou famosa no mundo todo. Ele basicamente transformou o banco dos réus num palanque político. Ele se apresentou ali como um patriota, alguém que lutava para restaurar a democracia que tinha sido roubada. E quais eram as ideias iniciais? O que eles queriam? O chamado programa Moncada, que ele apresentou na sua própria defesa, não era comunista, veja bem. O foco era restaurar a Constituição Democrática de 1940, fazer uma reforma agrária moderada e garantir mais justiça social e econômica. O apelo era bem amplo: democracia, terra e um governo honesto. E para a gente ter uma dimensão do tamanho do feito, se liga nesse número: 12. Apenas 12. Esse foi o pequeno grupo que sobreviveu ao desembarque desastroso do Grama. Che Guevara, Fidel e Raul Castro estavam entre eles. A partir desse núcleo minúsculo, eles conseguiram erguer um exército e, em pouco mais de 2 anos, derrubar o regime do Batista. É impressionante. Bom, com a vitória garantida, veio um desafio talvez ainda maior: forjar uma sociedade totalmente nova. E essa fase foi marcada por transformações radicais, profundas e também por muita controvérsia, claro, definindo o caminho socialista que a ilha seguiria. A velocidade da mudança foi, assim, impressionante. Em menos de 10 anos, o governo nacionalizou praticamente toda a economia. Da indústria pesada até a lojinha da esquina, o controle do Estado se tornou absoluto. Foi uma reestruturação total que desapropriou tanto o capital estrangeiro quanto o nacional. E essa transformação econômica toda financiou o que se tornaria a grande vitrine da Revolução. Em pouquíssimos anos, Cuba praticamente erradicou o analfabetismo, criou um sistema de saúde universal e gratuito para todos e garantiu educação de qualidade, também de graça, do jardim de infância até a universidade. Para muitos cubanos, essas foram conquistas inegáveis e a principal base de apoio ao novo regime. Mas a ambição ia ainda mais longe. Che Guevara falava muito na criação do Homem Novo. A ideia era forjar uma nova consciência coletiva, onde o trabalho voluntário e o bem-estar de todo mundo se sobrepusessem ao individualismo e à busca pelo lucro. A revolução não queria só mudar o sistema, queria mudar as pessoas. Só que a realidade econômica acabou falando mais alto.
As primeiras tentativas de industrializar o país, de diversificar a agricultura, não deram muito certo. No fim das contas, Cuba voltou a depender do seu principal produto, o açúcar. A grande diferença é que agora o cliente era outro. A ilha trocou a dependência do mercado americano pela dependência do bloco soviético. E essa nova aliança, claro, trouxe consequências globais. A localização de Cuba ali, tão perto dos Estados Unidos, transformou a ilha instantaneamente num dos pontos mais quentes da Guerra Fria, colocando a revolução bem no centro do confronto entre as superpotências. A escalada do conflito foi vertiginosa. Era uma ação e uma reação, cada vez mais hostil. Coisas como a invasão da Baía dos Porcos e o embargo econômico acabaram levando o mundo à beira de uma guerra nuclear durante a famosa crise dos mísseis. E aqui tem um momento que é crucial. Foi bem no meio de um ataque apoiado pelos Estados Unidos que Fidel Castro declarou pela primeira vez em público o caráter socialista da revolução. Ou seja, a agressão externa acabou servindo para consolidar a aliança com a União Soviética e para radicalizar ainda mais o processo dentro de Cuba. A crise dos mísseis é o exemplo perfeito de como as visões eram totalmente opostas. Para Washington, era uma provocação soviética intolerável, bem no seu quintal. Já para Havana, era uma medida de defesa. Depois da invasão frustrada da Baía dos Porcos, os cubanos realmente acreditavam que aqueles mísseis eram a única garantia de que não seriam invadidos de novo. E essa preocupação cubana não era paranoia. Depois do fiasco na Baía dos Porcos, a administração Kennedy autorizou a chamada Operação Mongoose, que era um programa gigantesco de guerra secreta contra Cuba. O objetivo era bem claro: derrubar o governo de Castro de qualquer jeito, usando sabotagem, propaganda e até mesmo planos de assassinato. Bom, agora a gente chega na fase mais recente e talvez a mais desafiadora da história de Cuba. Como sobreviver depois que o seu principal pilar de sustentação, a União Soviética, simplesmente deixou de existir. O fim da União Soviética jogou Cuba na crise mais profunda da sua história, um período que ficou conhecido lá como Período Especial. Foi um teste de sobrevivência brutal, que forçou o país a se reinventar completamente ou então desaparecer. O impacto do colapso soviético foi devastador. Os números falam por si. Em só 4 anos, o PIB encolheu mais de 1/3, o comércio exterior despencou e a ajuda soviética, que era a espinha dorsal da economia, sumiu da noite para o dia. Foi um colapso quase total. Para conseguir sobreviver a esse choque, o governo teve que tomar umas medidas bem pragmáticas que antes seriam impensáveis. Abriu o país para o turismo e para o dólar americano. Permitiu pequenos negócios privados. Enquanto isso, do outro lado, os Estados Unidos intensificaram ainda mais o embargo, apostando que o colapso do regime era só uma questão de tempo. E tudo isso nos traz a questão final que fica no ar. Cuba sobreviveu ao colapso soviético, é verdade, mas os desafios continuam enormes. Em um mundo hoje tão globalizado e dominado pela economia de mercado, qual é o espaço que sobra para um projeto como o cubano? A história da Revolução Cubana é, sem dúvida, um lembrete poderoso de como essa busca por soberania e justiça social pode moldar o destino de uma nação, deixando um legado extremamente complexo e que ainda está sendo construído.